Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Como eu tinha comentado nas aulas anteriores, a partir de agora a gente vai revisar todo o conteúdo que a gente aprendeu nesse bimestre, tá? A gente vai começar a fazer exercícios, porque eu acredito que nós fizemos poucos exercícios sobre o conteúdo do bimestre. E como eu já tinha comentado com vocês também, nós conseguimos concluir um capítulo e chegar mais ou menos na metade do segundo. Então é importante que a gente exercite tudo isso que a gente aprendeu, coloque em prática para que a gente não esqueça. Principalmente voltando ao que a gente viu lá no início do bimestre, em fevereiro, quando a gente estava falando sobre máquinas e trabalho. E é exatamente sobre isso que é essa listinha de exercícios que vocês receberam em PDF. Galera, quem puder imprimir para não precisar copiar, imprime e depois cola no caderno ou grampeia. Ou, se você preferir, ou se você não puder imprimir, copie essa lista de exercícios no caderno de vocês, tá bom? Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é, se você ainda não fez essa lista de exercícios, pausa o vídeo aqui, tenta resolver, use o livro para tentar resolver. Como é uma lista de exercícios, não é uma prova, então você pode sim usar o livro para tentar resolver. As respostas podem ser sim com as suas próprias palavras, não precisa ser copiado literalmente do livro, tá bom? Mas tentem fazer sozinhos, tá? Depois dá o play no vídeo e vai corrigindo de acordo com o que eu for comentando aqui, beleza? Então, estou aqui com o exercício de vocês e o livro de vocês aberto no capítulo 1 para que a gente possa trabalhar essa lista de exercícios. E começando com a primeira pergunta, o número 1 diz o seguinte: segundo os conhecimentos de ciência que aprendemos nesse bimestre, defina com suas palavras o que é trabalho. Então, logo de cara, na número 1, a gente pode olhar a página 8 do livro, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa enxergar melhor. E na página 8 a gente tem duas informações muito importantes sobre trabalho. Essas informações elas vão ser a base da sua resposta. Aqui, no primeiro parágrafo, a gente tem essa informação aqui, que é muito legal. Vocês, se puderem, grifem no livro de vocês, que é, de modo geral, trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um determinado fim, tá bom? Então, essa informação é muito legal, muito importante e é uma base sólida para a gente responder a pergunta 1. Só que uma outra definição que está ali no terceiro parágrafo é interessante para a gente, né? Que buscando uma definição mais científica, a palavra trabalho significa a relação existente entre uma força e o deslocamento que essa força promove sobre o corpo, tá bom? Então, se a gente juntar aí essas duas frasezinhas, né, que trabalho é toda atividade realizada que consome energia e que trabalho é a relação existente entre força e deslocamento, a gente tem que o trabalho ele é uma atividade que demanda energia e ele é a relação entre a força e o deslocamento. Logo, não existe trabalho sem deslocamento. A simples aplicação de força não caracteriza trabalho, beleza? Então, a número 1, né, ela é uma resposta pessoal, então vocês vão responder de aquilo com que vocês aprenderam, daquilo que vocês conseguiram tirar ali dessas duas frases que eu falei. Eu vou tentar de alguma forma marcar aqui para que vocês possam ver aonde estão essas duas frases. Bom, gente, o livro de vocês ele está bloqueado, o PDF que a editora disponibilizou para mim está bloqueado, então eu não vou conseguir marcar, mas vocês conseguem marcar no livro de vocês. Dá para eu sinalizar deixando em evidência, então eu vou deixar aqui, ó. É essa parte aqui que ficou mais clara, tá bom? De modo geral, trabalho, toda atividade realizada, tá? Essa parte aqui, tudo na página 8 do livro, beleza? E a segunda parte é essa daqui, ó, tá?
buscando uma definição mais científica, a palavra trabalho significa, e por aí vai, tá bom? No primeiro parágrafo e no terceiro parágrafo, tá? Então, a gente pode partir agora para o número 2. Quais tipos de máquinas simples nós vimos nesse bimestre? E aí, essa daí é mais fácil, né? As máquinas simples que nós vimos nesse bimestre foram as alavancas, foram as rondanas, as polias, as engrenagens, a cunha e o plano inclinado. Então, esses foram os tipos de máquinas simples que nós vimos nesse bimestre, tá? Número 3. Qual é o princípio de funcionamento de uma alavanca? E aí agora a gente pode tentar responder com as nossas próprias palavras, ou como eu já mencionei, é um exercício, a gente pode usar o livro, só que a resposta dessa pergunta dessa vez está na página 13, tá? Vamos lá para a página 13 do livro e ela está logo aqui. De novo, vou dar um zoom para que a gente consiga enxergar melhor. E aí, vou destacar aqui, ó, a parte que interessa pra gente, tá? Então, uma alavanca consiste em um objeto rígido utilizado em um ponto fixo adequado, chamado de fulcro ou base, para amplificar a força mecânica aplicada a um outro objeto, tá bom? Você pode responder o que está aqui no livro, ou você pode descrever o funcionamento de uma alavanca, como a gente observa ali no desenho aqui embaixo, tá? É bem parecido com a gangorra, né? A gente viu que a gangorra é sim um tipo de alavanca, e a próxima questão até trata sobre tipos de alavanca. E se você descrever como é que funciona uma gangorra, né, que você tem uma base, você aplica a força de um lado e essa força ela é amplificada do outro lado. Já é o suficiente, tá bom? Como eu já disse, as respostas elas podem ser sim respondidas de forma natural com as palavras de vocês. Então, voltando aqui, a resposta da número 3 está ali na página 13. Já a número 4, ela diz o seguinte: quais tipos de alavanca nós conhecemos? Então, também está no livro de vocês, mas essa é mais fácil, tá? Vamos lá para ver aqui qual a página que tá. Então aqui, ó, página 14, nós temos a resposta para o número 4, tá? Que são as alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes. Esses são os 3 tipos de alavanca que nós conhecemos. Mas não é só interessante a gente só saber os nomes delas, né? É interessante também a gente saber como elas funcionam. Primeiro começando com as interfixas. Por que ela recebe esse nome? Porque o ponto fixo, ou o apoio, a base, o fulcro, né? Que são os nomes que a gente dá ali para aquele ponto que fica sustentando a nossa alavanca, ele fica no meio, no caso das interfixas. Ele fica entre a força potente, né, que é a força que a gente aplica, e a força resistente, que no caso é o objeto que a gente quer mover, tá bom? As interresistentes, ela já tem uma característica diferente, tá? As interresistentes, o ponto de apoio, ele já não fica no meio. Na verdade, quem fica no meio é o objeto, tá? No caso, o carrinho de mão é um bom exemplo de alavanca interresistente. Por quê? Porque a base do carrinho de mão seria a roda, aqui seria a nossa força resistente, certo? E aqui seria a nossa força
potente, tá? Essa força aqui, no caso, ela tá para cima. Então, a força resistente, ela fica entre a base e a força aplicada, a força potente, no caso das interresistentes. E no caso das interpotentes, nós temos a aplicação da força no meio, tá? Então seria algo parecido com isso daqui. Vou fazer aqui um desenho meramente ilustrativo, não representa nada existente. A força potente ficaria aqui, o nosso FP, tá? A força resistente, ela ficaria em uma das extremidades, tá? Poderia ficar aqui ou do outro lado. E o apoio ficaria em uma outra extremidade. A nossa base ficaria em alguma outra extremidade, tá bom? Lembrando, gente, que por mais que eu tenha feito essa seta aqui para baixo, a força resistente ela é sempre contrária à força potente, tá? Então aqui no livro de vocês deu o exemplo de uma vara de pescar, mas tem outros exemplos de interpotentes, tá? Mas para que a gente saiba identificar, é só ver aqui no caso interpotente, a força potente, né, a força aplicada, está no meio. Interresistente, a força resistente ou a resistência está no meio. E interfixa, o ponto fixo ou a base ou o nosso apoio está no meio. Beleza? Então agora a gente pode ir para a número 5, que diz o seguinte: dentre as imagens abaixo, identifique que tipo de alavanca ele se parece. Então a gente tem ali um quebra-nozes, um martelo e uma vara de pescar. A vara de pescar já é cola, tá lá no livro de vocês, é interpotente. Como a gente viu, tá ali, ó, a força potente aqui no meio, tá? A resistência seria o peixe, que está aqui em uma das extremidades, e o apoio da vara em outra extremidade. Então, força potente no meio, eu tenho uma alavanca interpotente, tá? No caso do martelo, eu tenho uma alavanca interfixa, porque se você for parar para analisar aqui, ó, o martelo, a gente tem que analisar ele dessa forma, de cima para baixo, tá? Então, aqui em cima, nós temos uma aplicação de força nesse sentido, certo? A resistência, né, do prego aqui, no caso do martelo, é nesse sentido, para baixo, tá? E o apoio, ele está aqui, ó. Deixa eu usar o verde aqui, que vai se sobressair bastante. Ele está aqui, né, na parte de cima do martelo, ou seja, se a gente for comparar, ele está entre o prego e a força aplicada aqui na mão. Então aqui a gente tem um tipo de alavanca interfixa, porque o ponto fixo está aqui no meio. Por último, gente, nós temos o quebra-nozes. No caso do quebra-nozes, nós temos a resistência aqui no meio, tá? Então, nós já podemos logo de cara dizer que é uma interresistente. Por que seria interresistente? Primeiro, o que a gente já falou, tá aqui a força resistente ou a nossa resistência aqui no meio, que seria a própria nós aqui. O apoio é exatamente essa parte aqui, ó, do quebra-nozes, tá? A parte que faz a ligação entre essas duas hastes aqui, e a força aplicada, ela é aplicada nas duas hastes, nas duas extremidades, tá? Então, por isso, pela resistência estar aqui no meio, entre o apoio e a força aplicada, nós temos uma alavanca interresistente. E
confirma o que eu falei na questão anterior. Não basta só saber os nomes, a gente precisa saber também identificar, beleza? Agora a gente pode partir para a número 6. Qual é o princípio de funcionamento da polia e da rondana? Então, vamos de novo partir para o livro. E agora na página 15 a gente tem o princípio de funcionamento da polia e da rondana. Gente, o princípio de funcionamento das duas é bem parecido. Só que a gente tem as rondanas fixas e as rondanas móveis, tá? Vocês só precisam definir para mim quais são esses dois tipos de funcionamento aí. No caso da rondana fixa, ela muda a direção da força aplicada, diminuindo dessa forma o esforço requerido, tá bom? Então, como ela muda de direção ali a força, né, ela tá presa em algum lugar, então ela muda de direção a força e diminui ali o esforço para que você possa suspender um objeto, mover um objeto, tá? E a rondana móvel, ela tem uma extremidade da corda ou da corrente fixa em algum lugar, tá? No livro tá falando que é no teto, e esse tipo de rondana diminui a intensidade da força aplicada necessária para elevar ou para mover um objeto, pois parte desse esforço ele é dividido ali com a sustentação do sistema, né? Então as duas têm essa característica em comum de diminuir o esforço requerido. Só que ela tem um sistema, né? Essa daqui, a rondana fixa, ela tem um sistema onde uma corda, uma corrente, né, algo que consiga sustentar a resistência, o peso, essa corda ou corrente, ela simplesmente passa pela rondana, né? E você consegue erguer esse peso. Essa peça aqui, que pode ser feita de madeira ou de metal, ela é fixa, tá? Ela não se move, ela simplesmente está presa em algum lugar, está fixada em algum lugar. Já no caso da rondana móvel, que é essa daqui, nós temos um sistema diferente. Essa peça aqui, ela, como diz o nome, é móvel, tá? Ela gira em torno de si mesma. Então, ela consegue ali uma eficiência melhor na hora ali de diminuir, né, o esforço requerido para conseguir erguer o objeto, tá? Então, o princípio de funcionamento das duas é esse daí, tá? De novo, você pode sim copiar simplesmente o que está no livro, ou você pode responder com as suas próprias palavras, pensando no princípio de funcionamento das duas. Agora, voltando para os exercícios, nós temos a questão número 7 e número 8, que são questões de aplicação de fórmula. Que fórmula? Primeiro, né, a fórmula que nós vimos, a primeira fórmula que nós vimos nesse bimestre, que foi o trabalho, né, ou melhor, Tzinho minúsculo é igual a força vezes a distância. Então vamos usar essa fórmula aqui para poder responder as duas questões. Primeiro, número 7, que diz o seguinte: depois de comer uma barra de chocolate de 500 calorias, um homem precisou empurrar um carro. Com a energia obtida do chocolate, o homem conseguiu empurrar o veículo por 20 metros. Determine a força necessária para a realização dessa atividade. Então, uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês quando eu expliquei essa fórmula é saber diferenciar, ou melhor, saber identificar a unidade de medida de cada um dos elementos dessa fórmula. Qual que é a unidade de medida do trabalho?
É o joule. Qual que é a unidade de medida da força? É o newton. E da distância é o metro. Então, a gente consegue olhar para a questão e ver como que a gente vai resolvê-la. Primeiro, nós não temos, nem o newton, porque na verdade a força é o que a questão quer saber, e também não temos o joule. Mas ali na nota, ali embaixo, dado 1 caloria é igual a 4 joule. Nós temos que 1 caloria é igual a 4 joule. Deixa eu arrastar isso daqui um pouquinho para baixo. Então, se a gente tem 500 calorias, se uma é igual a 4, então vamos multiplicar isso daqui por 4 e vamos obter 2000 joule, tá? Então agora sim, nós temos o nosso trabalho, tá? Trabalho exercido por esse homem. Com o trabalho e a distância, que foi aqui, 20 metros, nós podemos usar a fórmula. Vai ficar 2000 é igual a F vezes 20. Como eu já tinha explicado para vocês e o professor Cadu também já explicou para vocês em uma aula de matemática, quando a gente tem uma equação dessa forma, a gente tem que isolar a letra, Letra para um lado, número para o outro. Então, temos aqui uma multiplicação, F vezes 20. Eu quero deixar esse F sozinho. Então, esse 20 que está aqui, multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. E aí, eu vou ficar com 2000 dividido para 20 é igual a F, tá? Assim, gente, eu fico com F igual a... Aqui eu posso cortar os zeros, Corto esses dois zeros aqui. 200 dividido para 2 é igual a 100. Então eu tenho 100 newton, tá? Resposta, letra D. Por último, número 8. Um carrinho é deslocado num plano horizontal sob a ação de uma força de 50 newtons, agindo na mesma direção e sentido do deslocamento. Sendo 400 joules o trabalho realizado por essa força, calcule a distância percorrida. Vamos usar de novo a mesma fórmula, só que agora nós já temos mais informações. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é 400, tá? 400 joules. A força, 50. E o deslocamento? É exatamente o que a gente quer saber, Distância percorrida é a mesma coisa que deslocamento. Então, a nossa fórmula vai ficar como? 400 é igual a 50 vezes D. De novo, temos uma multiplicação, tá? Esse 50 está multiplicando o D. Quero deixar a letra de um lado e número do outro. Então, vou passar esse 50 aqui, para o outro lado, dividindo. E aí, eu fico com 400 dividido por 50, que é igual, corto os zeros aqui de novo, E fico com 40 dividido para 5, que dessa vez, agora a gente acha a resposta molezinha. 40 dividido para 5 é igual a 8. Como a gente está falando de deslocamento ou distância percorrida, 8 metros, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido se lembrar aí de tudo que a gente conversou durante o início do nosso bimestre. Na próxima aula, a gente vai resolver mais uma lista de exercícios, tá? Dessa vez ali falando sobre o capítulo 2 do livro, tá? A gente vai falar bastante sobre
temperatura, sobre calor. Então já se preparem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que podem entrar em contato comigo. A próxima aula nós vamos considerar a partir da página 21 do livro. Eu fiquei sabendo que alguns de vocês receberam o livro agora, então vocês já podem dar uma olhada, quem recebeu o livro agora, tá? E façam esse exercício, gente. Galera, é muito importante que vocês treinem, tá? As nossas avaliações, elas já estão chegando. Então, façam esse exercício. Se surgir alguma dúvida, entre em contato comigo para que a gente possa ter aí um bom final de bimestre, que todo mundo consiga tirar uma nota legal, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.